Ok. Boa noite para quem entrou durante a oração. Acho que foi Maria e Roseli. Sejam maravilhosas. Então, nós vamos dar sequência à nossa matéria Submissão e Autoridade. Na verdade, hoje é o último dia da matéria, a última aula, e nós vamos falar sobre autoridade. Mas, como tem as meninas que estão entrando hoje, a gente vai dar só uma pequena resumida na parte da submissão, que nós aprendemos que submissão é estar embaixo de uma missão. Nós aqui somos submissos a Cristo. Nós temos uma missão, Cristo tem uma missão, né? Deus nos deu, tem uma missão, o plano da redenção, da salvação de todos, e nós estamos submissos a Ele para que essa missão seja cumprida. Então, quando a gente diz submisso, não é naquele sentido pejorativo que o mundo diz da palavra, né? Que a gente tem até meio que nervoso de falar, né? A palavra submissão, que você acha que você vai ser um tapete para ser pisado, mas não é isso. Você só vai fazer parte de algo maior, de ajudar a cumprir uma missão. Existe uma missão e nós estamos aqui submissos a ela para que ela se cumpra. E hoje aqui eu estava lendo, eu não fico estudando muito, tá? Eu leio e eu fico orando, porque eu gosto de ter revelação aqui junto com vocês. Eu acho, estamos todos juntos num espírito só, então quando eu vou falando com vocês, eu vou aprendendo, o Senhor vai revelando. E aí, essa semana que passou, eu ouvi uma ministração do Joseph Prince, ele fala isso, que ele não ministra, que ele aprende, que é quando ele está lá falando que vai sendo revelado para ele. Eu falei, ai, que legal, então eu não estou doida sozinha. Tem alguém doido comigo, né, junto. E aí nós vamos falar da autoridade, né, que nós vamos entender que para andarmos em autoridade, temos que estar submissos. Hoje nós somos autoridade em nome de Jesus. Onde nós chegamos, onde nós formos, e o que nós falarmos acontecerá, porque nós somos autoridade. Mas para termos essa autoridade, nós somos submissos a Cristo. Então, nenhuma autoridade vai funcionar se não tiver uma submissão antes. Vamos lá ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre autoridade. Lá em Hebreus 7:7, fala assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que a gente entende disso aqui? Que quem está em autoridade, quem é o líder, ele está aqui para abençoar quem não é. Então, nós, como autoridades em Cristo, nós estamos aqui para quê? Para abençoar quem não é autoridade em Cristo. Então, é através do nosso servir ao próximo que ele vai conhecer a Cristo. É através de andarmos na autoridade de Cristo, sermos como ele, que nós vamos ver aqui mais para frente, que vamos conseguir servir as pessoas e elas vão se achegar a Cristo. Então, o nosso papel aqui como autoridade em Jesus é servir as pessoas. É servir o que é o maior servir ao inferior, mas a gente nem usa essa expressão, mas é os filhos de Deus servindo aqueles que ainda não são. Para que eles enxerguem Cristo e venham. Porque é o exemplo, são as atitudes que trazem as pessoas. A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. O líder, o que está em posição de líder ou de autoridade, se ele for, ele tem que entender que a função dele é abençoar a pessoa e não dominar. Isso está escrito lá em 1 Pedro 5. Eu vou ler do 1 ao 3 para nós. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade,
como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Nessa passagem aqui, Pedro fala para que a gente se torne modelo de quem se espelha em nós. Modelo de quem nós somos autoridade, então, que a gente se torne modelo para essas pessoas. Né? E esse modelo é Cristo, que a gente se torne como Cristo, como Jesus para essas pessoas. Nós precisamos entender o seguinte: um líder, uma pessoa que se diz líder, que está em posição, se diz em posição de autoridade, e usa o nome de Deus para conduzir as pessoas para fazerem as coisas que eles querem, está errado. Não está de acordo com a palavra. Essas pessoas, elas estão desguarnecidos do que é a palavra, do que é ser uma autoridade em Cristo. Porque é importante a gente ter essa clareza, porque às vezes a gente está frequentando algum lugar, está em determinado grupo, e a pessoa que é o cabeça daquele movimento, daquele lugar que nós estamos, ela pode estar nos direcionando para um caminho que nos afasta do Senhor. Deixa eu aceitar a Elisa aqui. Então, a gente precisa ter essa consciência clara. Se o que esse líder, que essa autoridade está nos dizendo, ela é ensinada claramente no Novo Testamento? Se não, tem algo errado. É ensinado claramente como Cristo fez, como Cristo faria? Gente, ontem eu estava orando, assim, pensando, como que eu digo? Isso, deixa de ser autoridade para ser manipulação, isso mesmo, Rita. Eu fico assim, tipo, ruminando, sabe, sobre o assunto que a gente vai falar, você está abrindo aqui. E aí, o Espírito Santo me trouxe um exemplo claro, que a gente precisa, assim, claro como o sol. Ele virou para mim e falou assim: Denise, se você pensa você sendo líder, eu pensando que eu queria, falei, Senhor, eu quero uma coisa assim, que fique claro, mas que não machuque pessoas, que a gente não caia nessa de julgamento, mas que a gente consiga entender as coisas, sem julgar, sem pecar, sem condenar ninguém. Por exemplo, assim, te dou um exemplo. Se você, a partir de hoje, entrar na reunião e falar assim: olha, gente, a partir de hoje, eu vou precisar que vocês me mandem um dinheiro para eu conseguir pagar minhas contas. Que tipo de pessoa vocês vão pensar que eu me tornei? Não fala, porque falar cria. Se vocês quiserem escrever, pode, mas falar não. Então, se eu tenho Deus que falar, cria. Deus se livre. Você pode escrever, não tem problema. Entende? Então, assim, se você está num ambiente, uns tipos de coisas assim, meio estranhas, meio fora da palavra, começar a acontecer, tá errado. Até no seu trabalho, na sua comunidade, seja onde for. Porque o que eu tenho? Por exemplo, suponhamos que eu estou passando por esses problemas de pagar a conta. Não é isso, tá, gente? Só estou dando exemplo, que foi o que o Espírito Santo trouxe para mim. Eu tenho que viver de tal maneira, crendo numa fé tão genuína, que o Senhor vai falar com as pessoas para que elas me abençoem, ou Ele vai me encaminhar trabalho. Ele vai resolver. Não eu manipular as pessoas, usar de manipulação para que as pessoas venham fazer por mim, o que a gente tem o costume de ver. E isso é uma das coisas que mais afastam as pessoas de Jesus. Sabe? Então, foi um exemplo muito claro que ele trouxe, porque virou-se uma doença no cristianismo, esse tipo de manipulação. Me dá o que você tem, que eu preciso, e vai viver sua vida lá, entendeu? É tipo isso. E nós não queremos isso. Então, para que a gente não venha ser enganado de forma alguma. Se a gente vê esse tipo de coisa, gente, eu vou falar para vocês com voz. Estar com Jesus é tão maravilhoso, viver as coisas de Jesus, falar de Jesus, ter essa oportunidade,
de poder levar o evangelho para as pessoas, é tão maravilhoso que eu acho que a gente que faz isso tinha que pagar, sabe? Porque é um privilégio. Quantas pessoas não têm esse privilégio? Elas não podem manifestar Jesus. Quantas pessoas que vivem em países aí que eles têm Jesus, Jesus aparece para eles, eles conversam com Jesus, mas eles não podem falar em comunidades. Tem pessoas que têm que estão em leitos de hospital, que estão em UTIs e tal, que não conseguem falar de Jesus para ninguém. E nós podemos falar. Então, isso para nós é um privilégio. Então, e a gente não pode pegar esse privilégio e usar para manipular pessoas. E nem deixar que as pessoas nos manipulem. Se a gente vê esse tipo de coisa, a gente sai fora. Não vamos brigar com ninguém, mas também não vamos nos aliar a esse tipo de comportamento, né? Vamos passar agora sobre a parte da gente delegando a autoridade. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus, nós vemos que Deus delegava a autoridade aos líderes, né, para cuidar de um povo. Líder de 1000, líder de 100, líder de 50, líder de 10, sempre ele tinha um líder para cuidar daquele povo. Ele criou as tribos e criou os líderes, né, de cada tribo, a gente vê isso muito lá. Então, essa delegação de autoridade, ela é uma forma de trabalho do próprio Deus. Deus, ele delega. Hoje, eu diria, tá? Se eu estiver enganada, o Senhor vai me corrigir, ou vai falar com vocês, ele vai falar comigo. Mas eu acredito, assim, que essa autoridade, assim, essa forma da gente fazer, ela vem junto com o nosso chamado. Quando a gente começa a cumprir o nosso chamado, você se torna autoridade naquilo ali. Às vezes você não está fazendo nada, gente. Você está sentada lá no parque, descansando. Chega uma pessoa para você no assunto que você é autoridade, porque é o seu chamado. Então, porque assim, nós aqui, o nosso grupo, a gente vive de uma forma que a gente não vai num espaço físico e fica todo mundo junto e tem o pastor ali que fica dando as ordens. A nossa reunião é como a igreja lá do início. A gente reúne, fala, e um vai lá e fala para o outro e vai. Então, o nosso manifestar desse trabalho aqui, dessa autoridade que Deus dá, essa forma, é a gente cumprir o nosso chamado. Porque se o seu chamado for para cantar não, gente, é para cantar lá no negócio do louvor, para ser cantor lá, igual a Rê, você vai ser um líder, vai ser um excelente, vai ser uma autoridade, vai ajudar pessoas, vai encaminhar pessoas, vai ser isso. Você vai se tornar autoridade naquilo ali. E você vai destravar pessoas para aquilo ali. Você vai chegar e vai orar com a pessoa e ponto, a pessoa já encontrou o chamado dela. Entende? O exercer a autoridade para nós hoje, eu acredito muito nisso, que é a gente cumprir o nosso chamado. Ah, Denise, como que eu faço para descobrir o meu chamado? Primeiro que você vai orar, e segundo que você vai servir. Serve onde você está. Foi isso que uma professora minha do Rema me ensinou, porque eu cheguei para ela e falei, eu não sei qual é o meu chamado, Fabíola. Ela virou para mim e falou assim, sirva onde você estiver. Onde você estiver, faça o seu melhor para o Senhor. Que o seu chamado vai vir. Feito, tá, beleza. Aí eu servia, e eu orava, e eu servia, e eu orava. E onde eu estou, não importa onde eu estou para servir. Porque é no servir que você é sendo submisso, que você parece que está sendo treinado. E você vai entrando, porque não tem como Deus te colocar numa posição, gente, tem como tem, mas Deus não vai fazer isso. Vamos falar assim, de te colocar numa posição superior de autoridade, de manda-chuva, se você não for forjado lá atrás. Você só vai conseguir exercer uma autoridade se você for submisso a uma autoridade. Hoje eu entendo tudo que eu passei lá no passado, que você já sabe.
de cobre salteado. Gente, eu fui treinada. Quem está assistindo aquela série Chamados, do John Beaver, ele falou o nome, tá, Rê? É Beaver. John Beaver. Ele citou o exemplo de eu não me lembro, eu acho que é algum amigo dele, que trabalhava na loja do tio, e ele tinha que pagar no serviço às 6 horas, e o tio dele era duro com ele, o tio dele falando com ele, 6 horas você chega aqui, vai esticar a mangueira, 6 horas já tem que estar tudo pronto para funcionar. Quer dizer, ele tinha que chegar antes, o tio dele foi linha dura com ele, mas treinou o homem, fez o homem ficar riquíssimo. Porque aquela excelência que o tio ensinou, aquele servir, ele levou para a empresa dele. Quando ele estava preparado, Deus deu para ele uma empresa para ele cuidar. E ele vendeu a empresa por 30 milhões de dólares. Só isso, tá? E fez outra empresa. E é assim, porque o cara, ele tem. E ele sabe o que ele é lá na igreja? Na igreja que o John frequentava com ele? Ele era o moço que estacionava os carros. Tá? E tinha uma empresa de 30 milhões de dólares. Entende como que é? O cara era milionário e ele estava lá servindo. É isso, sabe? A autoridade, ela serve. Tem partes na apostila, eu não sei se vai dar para a gente ler todas, que deixa claro, a autoridade é para servir. Se não tiver o marido, se ele não tiver esposa, submissa à esposa, ele não é o marido. O pastor, se ele não tiver ovelha, ele não é pastor. O dono da empresa lá, se ele não tiver os empregados, ele não é o dono, ele não é o. Como que ele vai? Se ele tem uma empresa e não tem quem trabalha, a empresa não vai existir. Então, ele não vai ser líder lá. Ele vai ser o dono lá, mas não vai liderar quem? Então, é para a gente entender que a gente serve, aprende, se torna autoridade e vai continuar servindo pessoas, vai continuar ali, tendo pessoas nos servindo. É como se fosse assim, uma roda, sabe? Vai servindo, e o Senhor vai nos despertando para essas coisas. Uma coisa que é importante, que, olha, deixa eu falar aqui sobre a autoridade. Deus deu autoridade a Cristo. Isso está lá em Marcos 11, ele fala, né, que ele deu autoridade. Cristo deu autoridade aos ministros, lá em Marcos 3 fala isso também, né, que tinha deixa eu ver aqui, Marcos 3, 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar para pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Tá vendo? Aí, Deus designou Jesus. Jesus designou os 12. Os 12 deram autoridades para os obreiros deles, né? Chamaram de obreiros, lá em Atos 6, 2 e 3 fala. Escolhei 7 homens, nós os encarregaremos. Porque depois eu vou ler o resto. Porque ninguém é capaz de fazer as coisas sozinho. Ninguém vai conseguir fazer a obra de Cristo sozinho. Ninguém vai conseguir liderar uma empresa sozinho. Ninguém vai conseguir liderar uma nação sozinho. Ninguém vai liderar nada sozinho. Gente, Deus não fica sozinho. Ele tem Jesus e tem o Espírito Santo. E os anjos. E nós aqui na Terra. Então, ele não faz as coisas sozinho. O maior exemplo de trabalho em equipe, né? Hoje eu não tenho equipe mais, não, mas eu já trabalhei em equipe. Eu me dava muito bem com todo mundo. Super legal trabalhar em equipe. De verdade, tá? Eu não tinha problema, não. É isso. Deus é uma equipe. Eu vou ler para vocês Atos 2 e 3. Quer ver? Atos 6, 2 e 3. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Gente, os apóstolos, né, os ministros, os 12, eles encontraram pessoas para servir, eles delegaram, eles deram autoridade. E pensa, essas pessoas, para servir a mesa, elas tinham que ter boa reputação, cheias do Espírito Santo de sabedoria. Isso é para a gente entender que não importa qual a posição que a gente está, a gente tem que permanecer íntegro como Cristo. E as pessoas vão ver a gente. Não importa se você está servindo, o que você está fazendo. As pessoas vão chegar até você, se verem que você tem sabedoria, que o Espírito Santo está em você. Eu acho que eu já devo ter contado aqui de um moço, que ele é um judeu messiânico, que ele fala 7 idiomas. Ele conhece a Bíblia de todos os jeitos. E ele é um homem que tem uma situação financeira muito boa e que poderia estar. Vem gente de Israel para se aconselhar com ele, tá? Ele mora aqui em Patinga, na minha cidade. Sabe o que? Vem empresários de São Paulo. Ele já encontrou com Silvio Santos, com esse povo assim. Sabe o que esse homem faz? Ele é copeiro num hotel aqui. Aí a minha irmã perguntou para ele. A minha irmã fez um evento nesse hotel, de São Francisco da minha irmã, e na camisa do evento dela estava escrito atrás assim, maior é o que serve. Aí a minha irmã perguntou para ele assim, mas, ai gente, fugiu o nome dele, acho que é Valmir. Mas por que você fala tanto idioma, tanta sabedoria, tanta gente conhece, vem atrás de você, e você está aqui trabalhando de copeiro? Ele olhou para ele e falou assim, o que está escrito atrás da sua camisa? Maior é o que serve. Então, e ele, sabe o que ele faz? Ele fica lá no hotel. Na hora que tem um evento, ele faz questão de servir as pessoas, de colocar o café, a água e servir. E é naquele momento ali que ele mostra Jesus para as pessoas. Não tem noção de quantas pessoas ele já ganhou, para Jesus ali naquele hotel. Ele tem pastores de igreja, assembleia, essas igrejas mais tradicionais que vão até ele, que faz questão de fazer o evento lá, porque quer encontrar com ele, quer ouvir desse homem. Gente, ele fala hebraico. Grego, ele fala 7 idiomas. Ele sabe. E ele é uma simplicidade, e o telefone dele não para, as pessoas mandando mensagem, todo mundo atrás dele, querendo aquilo que ele tem. Entende? É isso. Ele é autoridade naquilo ali. Eu fico assim, eu tinha que. As pessoas procuram ele para ir para fazer reunião, para fazer célula, mas ele vive ali, servindo. Ele não vai para a internet criticar, falar, nada. Ele só está servindo. Uma vida, assim, de plenitude. Imagina o tamanho da coroa dele ao chegar no céu. Misericórdia. O que vai ter nessa coroa? Meu Deus. Vamos. Há uma coisa importante na parte de delegar, né? Que Deus delega às autoridades. Por quê? Para mostrar os talentos. Por exemplo, às vezes o líder não tem o talento X, mas a ovelhinha lá que estaciona o carro tem o talento e as pessoas vão precisar, isso em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente não tem talento em tal coisa, mas tem uma outra pessoa que tem. E nós estamos ali juntos. Né? Por isso, a importância de delegar, de estarmos juntos, né? Numa pluralidade. A igreja ela não é individualidade, ela é pluralidade. Né? Um indivíduo só, nós somos um corpo. O corpo não sobrevive sozinho, ele precisa de ter todos os membros, né?
Se falta um membro, se adoece um membro, vai causar dano para o corpo. Né? Ó, um exemplo de delegação de Jesus. O Jesus é o nosso maior exemplo de submissão, quanto para a liderança, quanto para delegar as autoridades. Porque Jesus, ele chamou pessoas diferentes, né? Ele defendeu as pessoas, os seus ali, ele defendeu, ele instruiu, ele direcionou as pessoas, ele corrigiu, né? Ele chamou e ensinou no particular, com um direcionamento específico para cada um. Tem hora que eu fico imaginando, porque eu viajo mesmo, tá? O que Jesus não falava com aqueles discípulos quando eles estavam sozinhos? Porque não está na Bíblia, gente. O que está na Bíblia é uma porção. Porque pensa que Jesus tinha 24 horas igual a gente. O tanto que a gente não fala em 24 horas, me fala aqui. Eu fico imaginando as conversas, gente. Eu fico assim, meu Deus, como que não era a conversa deles, entende? Eu fico assim, pensando, voando aqui. E Jesus, ele enviou também. Ele treinou, ele chamou, ele corrigiu, ele direcionou, e ele enviou as pessoas para fazer. Jesus, ele amou e ele orou também pelos que ele, né, pela aquela equipe ali que ele chamou. Ele cuidou dessas pessoas. Então, a gente vê que Jesus, ele, como nosso maior exemplo de líder, ele fez tudo isso pelas pessoas, ele não simplesmente deixou elas. Depois que ele preparou tudo, eu vejo assim, depois que eles estavam ali, né? Tirando o Pedro, que deu uma escorregada no dia, ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele, mas ele tinha já treinado. 11, né, gente? Porque Judas também não teve jeito. Treinados para continuar propagando o evangelho. Então, a gente aqui, como líder, a gente é líder aqui em alguma coisa, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, onde for. Uma função nossa é treinar as pessoas para elas irem cumprir o chamado delas, para elas darem sequência ao que... Até onde a gente vai? A gente vai até o ponto X. Do ponto X para frente, outras pessoas vão. O John falou isso na série Chamados lá, que ele sozinho, ele poderia, tipo assim, uma pessoa sozinha pode ganhar o mundo todo. Se ela ganhar uma alma, aquela alma ir ganhando, e as almas irem ganhando. Agora, um sozinho ter que fazer, não tem como. É você multiplicar as coisas, o seu talento, é multiplicar. Treinar pessoas para fazer. A Bíblia, ela fala também sobre... Aqui tem uma parte que fala sobre os abusos de líder. Eu creio que muitos aqui já devem ter passado por isso, eu posso falar por mim. Eu já passei, mas vai ser uma coisa rapidinho, que nós vamos encerrar. Hoje vai encerrar rápido. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Um ponto importante. A chave para a submissão é a igualdade. Você não pode... Se você se sentir superior às pessoas, você não vai conseguir se submeter. Começa por aí. Você não vai conseguir ser submisso se você se sente superior. Outra coisa que, para a gente ser submisso, a gente precisa sentir, a gente precisa ter segurança. Se você não tiver segurança, você não vai ser submisso.
Segurança e confiança, porque como que eu vou me submeter se eu não estou segura, se eu não sinto que eu estou segura ali, que eu estou protegida, que está tudo certo, que eu posso ir, que aquela pessoa ali vai ser minha segurança, vai ser meu porto seguro. Principalmente para a mulher, porque mulher é natural da mulher essa questão da segurança, da proteção, ela ter que sentir isso. Uma coisa importante quando a gente está em posição de líder é a gente salientar a importância dos liderados. A gente precisa se identificar com as pessoas. Eu ouso chamar isso de responsabilidade afetiva. Porque você se identificar com a pessoa, você parar para ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, ouvir quais são os medos, os problemas, o que ela tem. É você ouvir a pessoa ali. Gente, a maioria das vezes a gente não precisa falar nada. A própria pessoa fala e tem a resposta para aquilo. É só ela ir falando que clareia na mente dela. Mas é você, ela se identifica quando você para ouvir o que ela está passando, a situação, a vida dela. Porque Jesus, ele se identificou com os homens. Ele veio igual um homem, ele se identificou com a gente. Então, ele foi um líder que identificou com os liderados dele. E por que isso é importante? Eu vou falar aqui, que eu já falei isso, eu me antecipei, mas está aqui na hora. O pastor, ele precisa reconhecer que sem ovelhas e sem a igreja, que somos nós, não existe ser pastor. O marido, ele tem que entender que se ele que ele não é uma ilha, que sem esposa não existe marido. Então, o marido não tem que estar ali sozinho na ilha. Ele é um com a esposa. A esposa está ali, auxiliadora idônea, para que ele cumpra a missão dele. O pai, ele tem que entender que ele não é dono do filho, que ele é um conselheiro, que ele é um formador, que ele é um amigo do filho, né? Que a gente fala assim, quando a gente fala pai e amigo, não é amiguinho, não, gente, que vai concordar, mas é o pai, aquele pai a qual o filho se abre, tem a liberdade de falar. Se ele não tiver filho, ele não vai ser pai. Da mesma forma, a mãe, né? Se ela não tiver filho, ela não vai ser mãe. A gente, quando a gente usa pai, a gente está falando pai e mãe. O chefe, ele precisa entender que sem empregado, ele não vai ser chefe. Então, assim, a gente entender que a autoridade é nós estarmos com os outros. Vai surgir um líder naquele grupo? Vai. Existe uma missão para determinado grupo estar junto, cumprir? Existe. Mas existe, acima de tudo, uma sintonia ali para que a missão seja executada de forma íntegra, de forma honesta, de forma respeitosa. Porque Paulo até fala de alguns líderes na igreja de Corinto. Ele fala dos líderes que escravizavam, que devoravam, os líderes que detinham. Ele fala dos líderes que se exaltavam, né? Eles mesmos se exaltavam. Ele fala... Então, assim, a Bíblia deixou exemplos de como não ser e de como ser. Então, é isso. Então, que nós tenhamos a sabedoria para entender que pessoas que falam coisas perversas, pessoas que descumprem a palavra, pessoas que não estão alinhados com a nova aliança, com que Jesus tem para nós, com que Jesus conquistou para nós, elas não servem para ser nossos líderes, né? Que nós tenhamos essa sabedoria, essa direção do Senhor para seguirmos. E eu encerro por aqui a matéria submissão e autoridade. Agora só falta uma matéria para a gente terminar o primeiro ano do Rema. Só falta aliança de sangue.
que é uma matéria muito, muito, muito boa. Ai, que a gente vai aprender, a gente vai começar a ceiar assim, de uma outra forma, sabe? Porque é uma aliança. Nós temos uma aliança de sangue. Quando essa aliança for, sabe, essa questão revelada, não vai ser a próxima matéria. E é isso. Eu terminei por aqui.